Jesus, queremos nesse momento te render graças, Senhor, te agradecer por mais uma terça-feira que o Senhor nos concede, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, reunidos no Teu nome, de podermos, Senhor, estar neste ambiente, desfrutando das Tuas bênçãos, desfrutando, Senhor, de mais um aprendizado, desfrutando, Senhor, de mais um estudo pela qual nós iremos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Então, portanto, Deus, que hoje o Senhor tenha a total liberdade, Senhor, de trabalhar em nossas vidas, de estar nos moldando, de estar nos levando, nos conduzindo ao centro da Tua vontade por meio da Tua palavra que será aplicada hoje através do estudo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, os Teus ensinos, a Tua exortação possa nos levar, Senhor, a uma profunda reflexão e que através dessa reflexão possamos estar nos posicionando diante de Ti e assumindo a nossa responsabilidade, Senhor, de servos e servas Teus que um dia receberam do Senhor talentos, dons que foram nos dados, Senhor, para que nós possamos, através desses dons, estar cumprindo, Senhor, o Teu ID. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo nessa noite, nos dando autoridade, nos dando ousadia. Em nome de Jesus, Pai. E que nada venha roubar a atenção, Senhor, da Tua palavra nesta noite. Repreendemos desde já, Senhor, toda ação contrária à Tua palavra e nós te pedimos que apenas o Teu doce Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, campa os Teus anjos, Senhor, em nosso meio, coloca ao redor desta casa uma muralha espiritual, Senhor, uma muralha de fogo, intransponível, e que nada, absolutamente nada, venha tirar os nossos focos, a nossa atenção, mas que o Senhor tome cativo cada coração aqui, Senhor, e nos leve ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja com todos. Carlão, bem-vindo, irmã Val, bem-vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Prazer imenso, né? Estar aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, para trazer aos nossos corações aquilo que Deus tem proposto a cada um de nós. Antes da gente entrar propriamente no estudo, gostaria de abrir o espaço aqui para os agradecimentos. Essa palavra que o Senhor, esse pequeno testemunho, essa participação, podemos dizer que já é um agregamento ao estudo, né? Porque o estudo de hoje vem com esse caráter mesmo de nos confrontar mesmo, de nos tirar da nossa zona de conforto, de nos fazermos refletir o quão distantes de Deus nós estamos, no sentido de, uma vez que Ele nos confiou seus dons e talentos, nos convocou para uma grande missão, e nós, por nossa vez, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou? Vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Então hoje nós vamos seguir com o nosso terceiro estudo da série Fator Multiplicação. Lembra que no começo dessa série eu falei que essa série seria uma série de 4 estudos, lembra? E hoje nós estamos no terceiro estudo dessa série Fator Multiplicação. E hoje nós vamos aprender sobre alguns fatores que
bloqueiam a multiplicação dos nossos grupos. São fatores negativos. Em estudos anteriores, até então, nós trabalhamos alguns fatores positivos que nós temos que aderir, pôr em prática. Hoje, o estudo ele vem como uma reflexão profunda, porque nós vamos tratar de fatores negativos, fatores que nos bloqueiam, que nos travam e que nos impedem de nós multiplicarmos, de nós crescermos, de nós colocarmos adiante aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E sobre esses fatores que bloqueiam a multiplicação dos nossos grupos, sabemos que existem vários fatores que podem bloquear o nosso crescimento, a nossa multiplicação. Mas hoje nós iremos trabalhar pelo menos 3 fatores. Iremos focar em 3 deles, porque sabemos que há outros que são tão nocivos quanto esses. Mas nós iremos, de forma categórica, abordar 3 fatores que bloqueiam a multiplicação dos nossos grupos. E nós iremos abordar esses fatores à luz da Bíblia. Bom, fator multiplicação é a série que nós estamos tratando, e o tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte tema: fatores que bloqueiam a multiplicação. Fatores que bloqueiam a multiplicação. Iremos utilizar o texto base, texto de Mateus. Mateus, capítulo de número 25, dos versículos de número 15 ao 30. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 15 até o versículo de número 30. É uma passagem muito conhecida, mas que é uma passagem muito conhecida que a gente basicamente conhece de cós salteado. Mas também é uma passagem que eu considero assim tão interessante que eu não canso de passar por essa passagem e deixar de ler. Porque qualquer pessoa que passar por essa passagem bíblica vai se identificar com algum desses personagens. Não tem quem não se identifique com algum desses personagens. Mateus capítulo 25, versículos de número 15 ao 30, que diz assim: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Guardem isso. A cada um o Senhor deu talentos conforme a capacidade de cada um deles. Nenhum deles foi menos importante que o outro, mas cada um lhe foi confiado talentos conforme ou segundo a capacidade de cada um. E a palavra de Deus continua dizendo: e ausentou-se logo para longe. Ou seja, o Senhor daqueles servos, após dar a eles, a cada um deles, talentos conforme a sua capacidade, se ausentou para longe. E a Bíblia diz: tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com estes talentos e granjeou outros 5 talentos, da mesma sorte, da mesma maneira. O que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi
e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E a Bíblia continua dizendo: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles, ou seja, um prestar de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Ele trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis-me aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Ou seja, o que recebeu 5, presta agora conta de 10, porque, segundo a capacidade dele, ele pegou aqueles 5 talentos e multiplicou para 10 talentos. E a palavra de Deus diz: e o seu senhor lhe disse: bem está, em outras palavras, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, portanto sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Onde disse-lhe o Senhor: está bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, portanto sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas a palavra de Deus continua dizendo: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e juntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aquele servo devolve aquele mesmo talento que recebera da mão do Senhor. Embora foste apenas 1, ele o devolve da mesma forma que havia recebido antes. E a palavra de Deus continua: respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. E aí, a palavra de Deus continua narrando essa história, dizendo que o Senhor, ele diz o seguinte: tirai-lhe, pois, o talento. Ou seja, o Senhor daquele servo ordena para alguém que esse alguém lhe tirasse aquele talento que um dia lhe foi confiado. E ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Tirem o talento daquele a qual eu confiei 1 talento e não soube administrar, e não soube multiplicar. E dai aquele a quem mais multiplicou. Dai para aquele que de 5 fez 10. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E ele conclui dizendo: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ai, Deus. Um detalhe muito importante dessa parábola, cujo foco aqui é a multiplicação, é que cada servo, eles
recebem um valor de acordo com a sua capacidade. Deus, ele não chama alguém a fazer algo que aquela pessoa não é capaz de fazer. A verdade é que ele chama a todos e confia a todos algo de valor. A alguns, segundo a sua capacidade, ele confia uma tarefa de maior responsabilidade, um valor maior. A outros, segundo a sua capacidade, ele confia algo mediano. E a outros, segundo as suas capacidades, ele confia algo de menor valor. Mas, contudo, cada tarefa, seja ela de maior proporção, de média proporção, de menor proporção, todas elas têm o seu valor. E todas elas são necessárias. Todas elas são fundamentais. Imagina se uma pessoa que foi vocacionada por Deus para zelar pela casa do Senhor, simplesmente com uma vassoura. Não é uma tarefa de muita responsabilidade, mas é uma tarefa fundamental e imprescindível para que outras vidas possam se firmar na casa de Deus. Imagina se os visitantes chegassem e a casa não tivesse organizada, não tivesse em ordem. Logo, aquelas pessoas não se firmariam. Então, por menor que seja a tarefa, todas elas são fundamentais, são importantes. Aquela que tem maior responsabilidade, como a do pastor, por exemplo. Se não houver um pastor capacitado para ensinar, admoestar, repreender, nos direcionar, explicar a palavra, da mesma sorte, as almas também não se firmariam na presença de Jesus. Mas veja que se aquele que tem maior responsabilidade falta, a gente colhe de um resultado negativo. Se aquele que tem menor responsabilidade falta, também colhemos do mesmo resultado. A questão é, Deus nos chamou, a cada um de nós, e nos confiou alguns talentos. Nós sabemos os talentos que Deus nos deu. Quando Jesus nos resgatou, quando Jesus nos transportou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando as escamas dos nossos olhos caíram, e o Senhor nos chamou dizendo, olha, eu te salvei, mas eu não te salvei simplesmente para ficar parado. Eu te chamei para uma missão, eu te chamei com um propósito. E no meio desse percalço, no meio desse caminho, a gente vem se descobrindo. Deus, ele vem desenrolando o rolo santo a cada um de nós. E a cada dia que se passa, Deus, ele vai deixando cada vez mais nítido o chamado de cada um de nós. E a gente vai se descobrindo no Senhor. A uns o Senhor desenrola o rolo todo logo de uma vez. Logo de cara. Eu te chamei para um propósito específico. Você será isso, você será aquilo no ministério. A outros não. A outros, Deus, ele vai dando as coordenadas no meio do caminho mesmo. Como Abraão, por exemplo. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, algumas pessoas Deus ele vai revelando ali e vai aperfeiçoando no meio do caminho. Contudo, uma coisa é certa, no meio desse relacionamento, Deus ele vai nos dando talentos, vai nos dando dons. E o que é que Deus quer que a gente faça com esses dons?
que a gente venha multiplicar. Não enterre. Não esconda. Porque Deus, Ele não quer que a gente entregue o dom, o talento que Ele nos confiou da mesma forma que recebemos. Não caiam nessa ilusão. O nosso Deus, Ele é um Deus rigoroso, exigente. E Ele cobra. Sempre há um momento de prestação de contas. O momento de prestação de contas vai chegar. Não tem para onde correr do nosso Senhor. Ele pode passar um tempo ausente, a gente pensar que Ele está ausente, mas na verdade Ele só nos deu assim um espaço para, entre aspas, ver como é que nós vamos agir com aquilo que Ele nos confiou. E eu digo entre aspas porque Ele já sabe o que é que nós vamos fazer. Mas é porque Ele nos deixa à vontade. Ele nos deixa à vontade. Diz, olha, estou te confiando o talento. É como se estivesse dizendo, vou ali e já volto. Quando eu voltar, quero ver o que é que você fez daquilo que eu confiei em suas mãos. Pois bem, e o Senhor dá a cada servo daquele um valor de acordo com a sua capacidade de multiplicar. Porque o Senhor deles não era injusto. Ele não daria a Carlão 5 talentos se ele, sabendo ele que Carlão não teria capacidade de multiplicar 5 talentos. Ele não daria ao irmão Roberto 2 talentos se ele não soubesse que o irmão Roberto teria capacidade de multiplicar esses 2 talentos. Ele não daria a Anderson 1 talento se ele não soubesse que Anderson não teria capacidade de multiplicar esse único talento. Quando ele dá, ele sabe. Eu estou te dando, eu estou te confiando, porque eu sei da sua capacidade. Sabe aquela situação que muitas vezes a gente não acredita nem em nós mesmos? Pois é. E o Senhor, Ele está dizendo, ainda que você não acredite em si mesmo, eu acredito em você. Qual o seu papel? Tenha fé em mim. Eu sei que você é capaz. Eu estou dizendo que você é capaz. Eu estou te dando porque eu sei que você é capaz. Qual o seu papel? Acreditar em mim. Acreditar nas minhas palavras. Acreditar que eu sou aquele que te capacito para administrar aquilo que eu estou colocando em suas mãos. E Deus, Ele dá de acordo com a capacidade de multiplicar de cada servo. E o Senhor, Ele não é injusto. Todos eles poderiam ter multiplicado. Todos. Inclusive aquele que recebeu apenas 1. Porém, um daqueles servos se autobloqueou. Ele mesmo se bloqueou. E cada um de nós, como servos, devemos decidir ser um servo multiplicador. Porque senão, do contrário, nós seguiremos esse mau exemplo. E com esse comportamento nós seremos reprovados pelo nosso Senhor. Então hoje a proposta do nosso estudo é explorar alguns fatores que podem levar-nos ao fracasso de nosso ministério, ao fracasso do nosso chamado, ao fracasso da nossa vocação. Para que nós fomos chamados? Para sermos multiplicadores, para avançar com o reino de Deus. Mas existem alguns fatores
que podem nos bloquear, nos levar ao fracasso. E o primeiro fator que pode nos levar ao fracasso, que pode bloquear o nosso crescimento, que pode impedir a nossa multiplicação, é o medo ou a timidez. Primeiro fator que pode bloquear o nosso crescimento, a nossa multiplicação, é o medo ou a timidez. Esse é o primeiro fator. Mateus capítulo 25, versículo 25. Veja o que diz a palavra de Deus. 25, é? Isso, o versículo de número 25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra. Aqui está ele. Aqui está ele. Isso. Aqui, o São Miguel, mas está aqui. Ele ficou com medo, não foi? A palavra de Deus diz, e atemorizado. Ele estava com medo. Escondi na terra o teu talento, Senhor. Aqui tens o que é teu. Toma de volta. O medo de enfrentar, muitas vezes, as rejeições, o medo de enfrentar as críticas, o medo de enfrentar os fracassos, muitas vezes nos paralisa. Paralisa aqueles que deveriam multiplicar. Paralisa aqueles a qual Deus confiou em suas mãos talentos. A timidez, ela muitas vezes nos impede que a gente venha compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos com as outras pessoas. E isso dificulta o crescimento e a expansão do reino de Deus. Sem coragem para agir, a multiplicação ela fica restrita. Precisamos ter coragem. Precisamos ser ousados. Precisamos ser enérgicos. Irmão Roberto, ele trouxe uma frase que eu anotei aqui. Antes do estudo. O senhor falou, a tempo e afora de... Ou seja, isso é um versículo que está lá em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Mas isso tem que ser a tempo e a fora de tempo. Tantos testemunhos aqui, irmão Carlão, passando por momentos difíceis, irmã Val, pai. Mas isso não é algo que deva nos paralisar, nos frear. Porque se a gente fosse agir pelo natural, o que a gente diria? O Senhor, Ele vai entender. É tempo de eu estacionar. É tempo de eu parar. Eu preciso dar um tempo. Não é o tempo certo. Eu estou muito triste. Como é que eu vou alcançar vidas em meio às minhas lamúrias? E a palavra de Deus está dizendo, olha, insista. Há tempo e há fora de tempo. Quando as coisas estão propícias, é tempo de semear. E quando não estão, também é tempo de semear. Muitas vezes eu já me peguei dizendo assim a Deus, Deus,
Tem dia que não dá vontade nem de sair de dentro de casa. Para que as pessoas não vejam meu semblante e não se escandalizem. Estou com receio até de ir para a igreja. Já tive algumas conversas assim com Deus, sabe? E aí, o que acontece? O Espírito Santo me exorta e diz o seguinte: se você fosse me servir somente no tempo bom, você não seria um servo verdadeiramente. Porque o verdadeiro servo, ele não olha para o tempo, ele não olha para as estações, ele não espera um tempo bom para fazer aquilo que precisa ser feito. Veja, quando nós estamos empregados e estamos dentro de uma empresa, como um funcionário, como um servidor, uma coisa que chega aos nossos entendimentos é: estou contratado. O patrão ele está me dando um valor. E mediante esse valor, eu preciso trabalhar. Eu preciso seguir em diante. Às vezes, eu estou até resfriado, estou com o corpo mole, estou com dor de cabeça, não estou bem com a vida, algo me aborrece, não estou bem, mas eu tenho que ir, eu tenho que honrar com o meu compromisso. Da mesma sorte é o reino de Deus. Temos um Senhor. E somos escravos dele, tá? Somos escravos dele. Nós não deixamos de ser escravo. Só mudamos de Senhor. Antigamente o nosso Senhor era o diabo, era Satanás. Mas o Senhor Jesus, ele paga um preço alto e diz assim: eu vou comprar ele a preço de sangue. Deus diz: eu comprei, é meu. E ele não nos comprou para que a gente viesse ser livres. Ele não nos deu uma carta de alforria e dizer: eu te comprei, agora faz aí o que você quiser. Não. Se eu te comprei, agora você, em vez de servir ao diabo, você agora vai me servir. A diferença é que o seu antigo patrão era um patrão injusto, que só queria ver a sua desgraça, o seu mal, a sua derrota, a sua morte. Eu não. Eu sou um justo. Eu sou um justo patrão que confia aos meus servos talentos, dons, mas também eu quero ver resultados. Eu não sou como o antigo patrão que colocava uma carga pesada, impossível de se carregar. Eu sou aquele que coloca para você carregar um fardo leve. Coloco sobre você um fardo ao qual você possa carregar. Mas o medo ou a timidez, ela dificulta essa relação. Ela nos impede de cumprirmos aquilo que nos compete ser feito. Ela nos limita, sem coragem para agir. A multiplicação ela fica restrita, limitando o alcance do impacto que podemos ter na vida de outras pessoas. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio.
Meus irmãos, esse versículo aqui nos encoraja a vencer o medo, a vencer a timidez, confiando no Espírito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A timidez já impediu você de evangelizar um desconhecido, ou até mesmo de convidar um amigo para o nosso GC? Ou para a nossa igreja? A timidez, em algum momento, já o impediu de evangelizar um desconhecido? Timóteo. Depois de... 2 Timóteo 1,7. Depois de quê? De Hebreus, não teve? Depois de Tesalonicenses. Acho que essa não. Os Filipenses. 2 Timóteo, 2. Estão lá nas cartas paulinas. As cartas paulinas, 2 Timóteo o quê? É antes de Hebreu, antes de Tito. 2 Timóteo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 2,7 é. 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. E chega aí. 2 Timóteo 2,7. 1,7. Ah, 1,7. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não se agrada dos covardes. Ele manda voltar, né? Recua e volta. Agrada dos covardes. A passagem que retrata a história de Gideão deixa isso muito claro. Não é? Diga aos tímidos e aos covardes que voltem. Que volta. Meu Deus. Agora, De 32 mil pessoas, 32 mil. Deus dizia assim, olha, de 32 mil, no meio desse pessoal todo, só tem 300 aí, apto para a batalha. Certo. Fez lembrar isso aí. Foi lá em Gideão. Então, a timidez, o medo é algo que não agrada ao Senhor, porque Deus sabe que é algo que atrapalha a nossa batalha, que atrapalha o nosso crescimento, que atrapalha a expansão do reino. Tem que ser usado. Temos que ser ousados. A timidez impede, como o Senhor falou. Não, me lembro, me recordo. Houve uma pessoa. Então a gente começa a imaginar, se eu tivesse sido ousado naquele momento, será que aquela pessoa hoje não estaria firmada nos pés do Senhor? Pois bem, o medo ou a timidez é o primeiro fator negativo que nos impede, nos bloqueia de multiplicarmos. O segundo fator negativo, vou trazer agora para vocês. O segundo fator negativo é a perda do primeiro amor. Meu Deus! O segundo fator que impede ou que nos impede de multiplicarmos, de avançarmos no reino, com o reino de Deus, é a perda do primeiro amor. Quem aqui nunca desfrutou do primeiro amor? Que maravilha é o primeiro amor, meu amigo. Que maravilha é o primeiro amor, meu irmão, minha irmã. Que maravilha.
Ah, quando eu me recordo dos tempos do meu primeiro amor. A gente é bem ousado, né? Há uma alegria e há uma tristeza. A alegria é lembrar de quão maravilhoso foi aquele tempo, aquela época. E a tristeza é saber de que isso foi perdido no meio do caminho. Ai, 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 ai. Tá bom, para de falar, isso aí já tá marchando demais comigo. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 4 e 5. Vamos ver o que o próprio Jesus falou. Puxar demais minha orelha. Ai, 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 ai. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5. Ai, meu Deus. Olha o que Jesus diz na sua palavra. Dois, né? Capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O único livro profético do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Diz assim... Eu fui errado aqui, o mesmo Apocalipse, né? É, Apocalipse 2. Nossa, né? Pode ler aí, Carlão. Vamos deixar Carlão ler. É. Porém, Sim. contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor, ele tem, porém, Contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é que ele sugere aí, depois disso aí? Continuando, né? O texto. Lembra-te, pois, Lembra-te. onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei no seu lugar o terceiro candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, uma coisa é evidente. Você abandonou o primeiro amor. E isso não é algo que está me agradando. E isso é algo que está me desagradando. Aí ele diz o seguinte: vou te sugerir algo. Lembra-te agora. Se lembra. Lembra-te de onde tu caíste. Lembra onde foi que você perdeu o primeiro amor. Ele não está dizendo nem assim, olha, você se lembra do primeiro amor? Você sabe que um dia existiu o primeiro amor? Sei, Senhor, sei. Pois bem, agora eu quero que você se lembre. Aonde foi que você perdeu esse primeiro amor? Aonde foi que você deixou ele? Onde foi? Em qual momento? Volta lá. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Onde caíste? Olha, e essa expressão, caíste, o cristão, para o Senhor dizer assim, ó, você está caído. Você caiu. Você caiu. O que você está vivendo hoje é um evangelho maquiado. Você convence a você mesmo, mas a mim, não. Ai, Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esses 2 versículos aqui nos lembram da importância de mantermos o nosso entusiasmo, de mantermos o amor no relacionamento com Deus, para que a multiplicação ela continue. Lembra quando nós estávamos no primeiro amor? O quão produtivo nós éramos? Gente, eu me lembro de cenas do meu primeiro amor, que eu chegava em comunidades, entrava em casas, abraçava. Eu cheguei a abraçar homossexual que, através do abraço, o homossexual ele se rendeu ao Senhor naquele momento, através de um abraço. Estava cheio. Cheio. Por quê? A diferença é quando está cheio. Eu estava no primeiro amor. E o primeiro amor representa muitas coisas. Em geral, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Quando a paixão e o entusiasmo inicial se esvaem, se esvazia, a nossa motivação para multiplicar, da mesma forma, ela também cai. E a perda do primeiro amor por Deus, ou pelo propósito ao qual Deus nos confiou, que nos foi dado, faz com que o desejo de alcançar outros também diminua. E aí nós somos levados à estagnação. A ausência dessa chama inicial enfraquece o desejo de investir tempo, de investir esforço na multiplicação de vidas, na multiplicação de talentos, na multiplicação dos recursos que Deus nos dá. Não podemos, irmãos, hipótese alguma, aceitar os mesmos rostos nas fotos dos nossos GC. Toda terça-feira, a gente no final do GC, a gente tira o nosso print, né? Nossa selfie e posta lá no grupo. E não é à toa. Isso tem um propósito. Isso serve para cada um de nós como um relatório de quão produtivo nós estamos sendo, ou o contrário. Isso serve como um aferidor de temperatura do nosso GC. Hoje eu convidei basicamente 3 pessoas para vir para o nosso GC. Infelizmente não puderam estar hoje especificamente. Mas eu tenho semeado a tempo, fora de tempo. De uma certa forma eu estou fazendo a minha parte. Preciso fazer muito mais. Reconheço isso. Preciso fazer muito mais mesmo. Precisamos refletir sobre isso. Temos que nos incomodar com isso. Precisamos ficar inconformados com essa situação. E devemos orar para que esse quadro mude. Esse quadro precisa mudar. Mas também nós precisamos, como aprendemos no nosso último GC,
convidar pessoas, seja nos nossos círculos sociais ou prestando atenção nos visitantes que chegam na nossa igreja, nos nossos cultos. Vocês sabem da origem da Igreja do Cabo? Como surgiu? Eu vou contar para vocês. Ela surgiu através de estratégia de convites. O pastor de lá, ele fazia uma observação. Ele observava as placas dos carros da cidade do Cabo. E aí, quando ele vinha para cá, para a igreja de Recife, claro, porque no Cabo não havia igreja. E quando ele saía do culto, ou antes mesmo do culto acabar, ele passava por todo o estacionamento e observava placa por placa. E quando ele via lá na placa Cabo de Santo Agostinho, município, ele disse: vou esperar essa pessoa aqui no carro, porque eu sei que ela é do Cabo. Não adianta eu convidar pessoas de Recife, porque eu sou do Cabo. E aí ele convidava essa pessoa que veio do Cabo, a convite de alguém, para conhecer a igreja de Recife. Ele convidava, dizia: temos um encontro lá com algumas pessoas que se chama GC. E ali ele conversava, convidava, e aquela pessoa chegava. Então, por meio dessa estratégia, aquilo que era um GC tomou uma proporção tão forte que não dava mais para ser um GC, se tornou uma igreja. Mas hoje a gente não tem mais placas, né? Agora é Mercosul, não dá para identificar. Mas outras estratégias são válidas. Outras estratégias são válidas e Deus nos dá estratégia. O que nós precisamos fazer, acima de qualquer coisa, voltar às práticas do primeiro amor, das primeiras obras. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na verdade, duas. Na opinião de vocês, a ausência do evangelismo em nossa vida denuncia fraqueza espiritual? É uma evidência forte. A falta do evangelismo é uma evidência forte. É um termômetro para saber se a gente está doente ou não está. Doente assim, fora do padrão, fora da normalidade espiritual. A falta de evangelismo em nossa vida é um aferidor de temperatura. Denuncia de forma muito clara a frieza espiritual em que estamos vivendo. Se nós não estamos evangelizando, isso é uma evidência de que o nível está lá embaixo. Abandonamos as primeiras obras. Estamos distante do primeiro amor. Segunda pergunta: quais atitudes ou práticas podem nos ajudar a mantermos vivo o fogo do primeiro amor na nossa caminhada cristã? Quais atitudes? Começar a se aproximar de Jesus, do Espírito Santo, começar a se aproximar, quando se aproxima, lendo, orando, buscando, porque se não tiver lenha na fogueira, essa brasa não vai acender. Quais as atitudes ou quais as práticas que podem nos ajudar hoje a manter vivo o fogo do primeiro amor na nossa caminhada cristã? Como eu falei para você, né?
Na minha humilde opinião, a atitude que nós precisamos ter é de ativar o nosso relacionamento com Deus. Como que isso ocorre? Escutando Deus, falando com Deus. Como é que eu escuto Deus? Por meio da sua palavra. Como é que eu falo com Deus? Por meio da oração. O que é que eu preciso fazer? Falar com Deus, ouvir Deus, alinhar meu coração ao coração de Deus. E segundo a vontade do Senhor, a qual Ele está revelando a mim, eu agora tomo a decisão de andar em seus preceitos, de andar segundo a sua vontade, renunciando o pecado e fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Me consagrando ao Senhor, jejuando. Dedicando. E isso requer o quê? Isso requer tempo. Tudo isso se resume no meu tempo com Deus, no meu devocional, no meu TSD. Tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. E aí, isso nos remete o quê? A prioridade. Qual é a nossa prioridade? Uma coisa que eu tenho colocado em prática é o seguinte. Primeira coisa do dia, quando eu acordo, eu corro para a mesa. Aproximadamente 6 horas da manhã. E ali eu não desgrudo da mesa enquanto não terminar de ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia. E eu não começo o dia louvando, adorando, não. Primeiro eu vou me encher de Deus, do conhecimento da sua palavra, me empoderar da sua palavra, aí depois, de ler, de refletir, de vulminar a palavra. Sabe o que é vulminar, né? Aquilo que as vacas fazem. Ela não come o capim e engole, não. Ela vai e volta e mastiga e vai lá e... é um moído, sabe? Para depois É o tempo engolir. todo assim, o tempo todo. Esse cara não engole hoje, né? Aí de 4 capítulos que eu leio ali, sempre se destaca ali, geralmente, algum versículo que me chama mais atenção. Existem algumas palavras que me chamam a atenção, que eu vou lá buscar, dicionário, tal. Faço uma pesquisa um pouco mais a fundo de alguns pontos. E aí faço um pequeno resumo daquele ponto que mais me chamou a atenção daqueles 4 capítulos. Só que eu leio o quê? Um capítulo de cada livro alternado. Eu não leio um livro só, eu leio 4 livros ao mesmo tempo da Bíblia. Um capítulo de cada livro para cada dia. E depois de me empoderar da palavra de Deus, aí ali eu faço um momento de adoração e no meio do louvor, geralmente o Senhor ele vai fazer o seu mover, né? Vai me renovar, vai ali me usar para orar, para interceder, para declarar algo. E ali o Senhor vai ministrando no meu coração: olha, meu filho, minha vontade para a sua vida é essa. Eu quero que você mude isso, eu quero que você faça aquilo. E Deus vai se revelando, vai se revelando, vai se revelando. Eu vou entendendo cada vez mais o propósito de Deus, vou entendendo. E diante de mim fica a decisão. Aí o Senhor diz: eu estou te revelando, o caminho é esse, a minha vontade é essa.
diante de ti, eu coloco agora 2 caminhos. Ou tu vai seguir a tua própria vontade ou tu vai seguir a minha. Decide. E o meu desafio diário é seguir a vontade de Deus. É o desafio de todos nós. Mas isso é posto diante de mim mediante o meu relacionamento com Deus. Se nós negligenciarmos o nosso relacionamento com Deus, Deus não fará nada. Iremos ficar estagnados. Eu lembro quando a irmã Val aceitou Jesus, que ela queria entrar até pelo lado errado, queria subir lá em cima. Quem? Irmã Val. Quando ela aceitou Jesus, Ela aceitou na Canaã? Foi, ela queria subir lá em cima e queria dar um abraço ainda no pastor ainda. Pelo amor de Deus, segura a irmã Val, ela já Isso aqui é um amor. Então, recapitulando aqui para a gente já entrar no terceiro ponto. Pra gente... Não, é Elon que lembra. Isso. Primeiro fator negativo que pode nos paralisar, nos bloquear de multiplicar, que lembra? Medo ou timidez. Segundo fator, perda do primeiro amor. E o primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Lembro. Pois bem. Todo mundo se lembra, né? Terceiro e último ponto para a gente fechar aqui o nosso estudo. Preciso fechar esse estudo. Terceiro ponto é o terceiro fator que nos impede de multiplicar é a negligência. A negligência. Provérbios, capítulo 18, versículo 9 diz: quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. 18:9 de Provérbios. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Ai, 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 ai. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Hoje só tá saindo. Irmãos, a negligência de cuidar, a negligência de nutrir, a negligência de desenvolver aquilo que foi recebido por Deus impede o crescimento da multiplicação. Quando nós não prestamos atenção às oportunidades ou nós deixamos de incentivar, de treinar os outros, o potencial de multiplicação ele é perdido. E essa atitude de descaso impede que o que foi dado a nós pelo o Senhor seja expandido, limitando o impacto e o avanço do reino de Deus, como também o nosso crescimento espiritual e também ministerial. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Vocês já foram negligentes em algo na sua vida? Em algo na sua vida? Em alguma coisa na sua vida? Você já foi negligente? Você lembra no que acarretou a sua negligência? Vamos refletir um pouco sobre isso. Eu fiz essa mesma pergunta mais cedo para a Suane em casa. Aí Suane fez: me responda você. Suane jogou logo o faro para você. Aí eu comecei a pensar, bom, deixa eu ver qual área, em qual momento eu fui negligente na minha vida e qual foi o resultado dessa negligência.
Aí eu disse a Suane, essa pergunta é meio pesada. A bola pra Essa pergunta constrange qualquer pessoa. Porque, de uma forma geral, todos nós já fomos negligentes em algo, em alguma coisa, em alguma situação. Acho que tem muitas coisas nisso também. Uma coisa Gente, simples, a gente não pensou que era negligência, né? olha, eu estava comentando com o Suane, eu disse, olha, não é à toa que filhos de pais entram no mundo das drogas. Não é à toa. Não é por acaso. Às vezes é por conta de uma decisão própria mesmo. Outras vezes trata-se de simplesmente uma negligência dos pais. Não é à toa que existem os divórcios. Porque em algum momento um dos dois do casal foi negligente em algum momento. Ou vice-versa. Ou ambos. E isso acarretou num desgaste no relacionamento, a qual resultou em um fracasso. Em vez daquele projeto que deveria ser um projeto que deveria crescer, ser um projeto de sucesso, foi um projeto fracassado. Ou seja, não multiplicou. Por quê? Por causa da negligência. Eu disse, Suane, eu não quero nem responder, porque isso me leva a refletir nas muitas vezes que eu fui negligente e as coisas ruins que acarretou. Mas hoje nós temos uma oportunidade de mudar. Porque cá para nós, todos nós aqui nessa sala, sem exceção, estamos sendo negligentes em alguma coisa das nossas vidas, em algo, em alguma área. Hoje parece que o Senhor marcou um encontro com cada um de nós. Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: que passos concretos podemos tomar para evitar a negligência e se comprometer mais com a nossa fé? Quais os passos concretos que hoje você pode tomar para evitar a negligência e se comprometer mais com a sua fé? É tempo de mudar, é tempo de acordar, é tempo de despertar. Eu concluo esse estudo dizendo o seguinte: hoje nós refletimos sobre alguns fatores, certo? Fatores esses que podem bloquear a multiplicação no reino de Deus em nossas vidas. Identificamos o medo, a timidez, a perda do primeiro amor e a negligência. Todos esses fatores, eles são obstáculos comuns, mas que precisamos enfrentar e que precisamos superar. Cada um desses desafios pode nos afastar do propósito de crescer espiritualmente e de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Contudo, ao reconhecermos essas barreiras, temos agora diante de nós a oportunidade de buscar
a graça de Deus, de renovar nossa paixão por Cristo, de dedicar atenção a áreas que têm sido negligenciadas. Que possamos, com coragem e com compromisso, vencer o medo, reacender o amor inicial e agir com diligência para que a palavra de Deus produza frutos abundantes em nossas vidas. Só assim contribuiremos para uma multiplicação genuína do reino de Deus, refletindo o amor, refletindo a graça de Cristo em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Alguém quer trazer uma colocação? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Cala-se para sempre, morreu. Morreu, não fala mais nada. João 15:16, para passar régua no estudo, diz o seguinte: vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Ei, não foi você que me escolheu, não. Eu os escolhi e escolhi com um propósito, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que Deus, o Pai, lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ora pelas ofertas. Suane, em seguida, ora pelo Projeto André. Depois de Suane, mãe, ora pela família pastoral e liderança da nossa igreja. E eu fecho a oração. Tá bom? Oremos. Pai, está aqui a oferta que teus filhos entregaram para a tua obra. Como Deus abençoa que eles entregaram. Também entregaram a pessoa, Pai. Dá a possibilidade de portas, para que eles também venham ter alegria de ofertar, Pai. Eles querem ofertar, certo? Mas às vezes as condições não permitem. Está aqui, recebe. Essa é a adoração também de entrega, né? Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Pai, ainda em tua presença, estamos aqui, Senhor. Queria te apresentar o Projeto André, Senhor. Que o Senhor possa tocar na vida de cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra na vida de cada um, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, sabe os caminhos que cada um está seguindo. Então, Senhor, que o Senhor venha confrontar a vida deles, Senhor. Que o Senhor traga para os seus caminhos, dando libertação, dando livramento, dando vitória. Abre as portas, Senhor, para cada uma delas, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa ter um encontro, Senhor, verdadeiro com essas pessoas, Pai. E que elas venham, Senhor, entregar a vida a Ti por completo, Senhor. Sim, Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Pai, eu oro, Pai, pela vida dos meus pastores, das minhas Bezerra, para que o Senhor venha cobrir nosso pastor e toda a família pastoral com teu sangue, assim como os copastores, como todos os pastores da Canaã, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, ser com eles, ser com a família deles, meu Deus, livra de toda a retaliação, vai fortalecendo a cada Sim, Deus. em nome de Jesus, Pai. Também peço, Senhor, por toda a liderança, Pai, da tua casa, Pai, da Canaã, Recife, Boa Viagem, da Canaã, Cabo, da Canaã, Pontezinha, da Canaã, Portugal, da Canaã, Bebedouro. Deus, ser com cada um, Pai, que está à frente da liderança, Pai, da tua obra, Senhor Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, ainda em tua presença, Senhor, em oração, te agradecemos por mais um GC, por mais uma terça-feira, pela maneira como o Senhor conduziu, Senhor, o estudo de hoje e por meio da tua palavra, a forma como o Senhor nos confrontou, como o Senhor
nos advertiu, como o Senhor nos exortou, a forma como o Senhor trabalhou em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, nos trazendo a memória, Senhor, do primeiro amor. Nos trazendo, Senhor, a memória de que o Senhor confiou a cada um de nós os seus talentos e que precisamos, Senhor, avançar, expandir o Teu reino e que precisamos, Senhor, termos cuidado, Senhor, com os fatores negativos que são para nós barreiras para nos neutralizar, para nos impedir, para nos frear, para impedir o avanço do Teu reino. Mas cremos que nesta noite o Teu Espírito Santo já está nos dando estratégias, que já está nos dando um norte, já está nos dando o direcionamento para que assim possamos cumprir o Teu ID de forma eficaz. E que nós possamos estar no centro da Tua vontade, pois a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que a Tua vontade, Senhor, possa se cumprir em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Em oração, Deus, ainda Te apresento, não somente as pessoas que aqui estão presentes, mas cada membro a qual não pôde estar hoje aqui conosco. Coloco diante de Ti a vida da irmã Neilza, Senhor, a Tua serva. Que o Senhor possa estar visitando a Tua filha neste momento, acudindo ela em suas necessidades. Colocamos diante de Ti não somente a vida dela, mas também a vida da sua família, da sua parentela, todos aqueles parentescos, Senhor, tanto os que estão perto, quanto os que estão longe, que o Senhor possa estar visitando, possa estar assistindo. Pai, em nome de Jesus, e que Tua bênção seja derramada sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os familiares dela. Ah, Deus, declaramos milagres sobre a vida da Tua filha, milagres extraordinários. Declaramos, Senhor, como o nosso pastor tem declarado, este é o ano do extraordinário. E cremos que coisas extraordinárias estão acontecendo. Cremos que o Senhor já está movendo as águas, Senhor. Cremos que o Senhor está fazendo grandes coisas. Cremos que o Senhor está fazendo, Senhor, o extraordinário, Pai. Cremos que a Tua filha, que a Tua serva ainda virá ao nosso GC e irá testemunhar grandes coisas, grandes feitos, vitórias extraordinárias. Assim declaramos e profetizamos sobre a vida da Tua filha. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, especificamente também a vida de Carlos, o irmão Carlão, a irmã Val. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, em todas as suas necessidades. Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que provê. A Tua palavra diz que o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus que operou no passado e que continua operando ainda nos dias de hoje. Declaramos a Tua provisão sobre a vida deste casal, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar, Senhor, dos Teus milagres. Milagres estão sendo derramados sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, declaramos Tua bênção, Tua provisão, milagres. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloco diante de Ti também, Pai, a vida de Bia, que está sempre visitando o nosso GC, a vida, Senhor, do irmão Carlos, que está afastado dos Teus caminhos, que também está passando a visitar o nosso GC. Colocamos diante de Ti a vida da esposa de Carlos, a vida de seus filhos, para que o Senhor possa estar fazendo um grande mover naquela casa, Senhor. E que Carlos e Roseli possam estar se achegando a Ti, Senhor.
que aquela casa possa e aquela família possa estar desfrutando, Senhor, de um grande milagre. Milagre de cura, milagre de salvação, milagre de restauração, milagre de edificação da família. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos, nós nos colocamos na fresta, na brecha, na lacuna. Como igreja do Senhor, nós levantamos um clamor, nós pedimos, nós intercedemos, declaramos o teu milagre, milagres extraordinários, milagres extraordinários. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Oh, Deus, cremos no teu mover, Senhor. Cremos que o Senhor já está movendo as águas. Cremos que o Senhor já está agitando as águas do tanque. Oh Deus, declaramos, Senhor, como igreja tua, que os céus estão abertos sobre nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e que milagres estão sendo distribuídos. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar que semana que vem, terça-feira que vem, nós iremos contar dos teus feitos, que iremos nos alegrar com os testemunhos dos teus feitos realizados em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, amém e amém.